Seja bem-vindo ao canal Teologia Aprenda Mais. Hoje nós vamos estar falando sobre as cartas paulinas, corpus paulino, as epístolas paulinas, né? As 13 cartas que Paulo escrevera, né? Dentro dessa teologia paulina, os conceitos teológicos de Paulo, né? Muito importante, né? O campeão das viagens missionárias, como diziam os pais da igreja do século II até o século IV. E uma coisa precisa que a gente pode ver, né? A questão de Paulo, analisando a questão de Paulo, nós vamos trabalhar e analisar uma coisa dentro da visão dessa carta, relacionado a um período importante na história do apóstolo, né? Vamos trabalhar a questão da data, da autoria, né? E ver quem foi Paulo, né? Quem foi Paulo, quem foi Shaul, né? Quem foi Shaul. Vamos analisar aqui a questão de Paulo, né? E para analisarmos a teologia do apóstolo São Paulo, é necessário fazermos um apanhado biográfico de sua pessoa, né? Fazer um biográfico da sua pessoa, né? Vamos analisar um pouquinho quem é ele, o que ele fez, né? Então, vida e obra de Paulo, né? O nascimento de Shaul, né, ou Paulo, em Tarso, foi no ano 1 ou ano 5 depois de Cristo, né? No ano 11 depois de Cristo começa a frequentar a escola na sinagoga. No ano 20 muda-se para Jerusalém para estudar e tornar-se fariseu na escola de Gamaliel, né? No ano 35 depois de Cristo a experiência no caminho de Damasco, a conversão, Atos capítulo 9. E no ano 37 está na Arábia, Damasco, e faz uma rápida viagem a Jerusalém. Passa 3 anos, né? Aprendendo aos pés de Jesus ressurreto. Nos anos 44 a 45, passa alguns anos em sua terra natal, Tarso. Entre 46, ele está em Antioquia da Síria, lá foi levado por Barnabé no capítulo 11, né, de Atos. No ano 46, segunda visita a Jerusalém, registrada no capítulo 11, versículo 27 e 28, ou Gálatas 1 e 18. No ano 46 também, ele está em Antioquia. No ano 46 a 48, acontece a primeira viagem missionária, registrada lá em Atos, capítulo 13 ao capítulo 14, né? Outra questão também que vamos analisar dentro dessa biografia de Paulo é, no ano 49 ao 50, né? A 50, está em Jerusalém para o primeiro concílio da igreja, né? Atos capítulo 15. No ano 49 a 52, segunda viagem missionária, registrada no capítulo 15 até o capítulo 18 de Atos. No ano 53 a 58 é a terceira viagem missionária, registrada no capítulo 18 até o capítulo 28. No ano 58, quarta visita a Jerusalém, Atos capítulo 20, versículo 16. No ano 58 a 59, ele está na prisão em Cesareia, Atos 23 e 23. No ano 59 a 62, a quarta viagem missionária. No ano 60 a 62, prisão em Roma. No capítulo 27 e 28 de Atos, aquela prisão domiciliar é uma prisão. No ano 63 a 66, a liberdade e viagem a diversos lugares. Segundo a tradição, ele foi até a Espanha, né? Segundo Jerônimo. No ano 67, morte em Roma pelo governo de Nero, não é registrado no livro de Atos. Temos alguns vestígios lá de 2 Timóteo 4, 6 e 8, né, sobre a questão do julgamento, que ele está preso em uma masmorra. A tradição nos informa que o apóstolo Paulo foi preso e decapitado pelo imperador Nero na Via Hóstia, né? No ano 67, 66, 67, que a gente for analisar, né? E acontece que, falando de viagem missionária, né, Paulo, o evangelho foi disseminado por Jesus na Palestina, enquanto a Ásia e a Europa foram evangelizadas pelo apóstolo Paulo. Paulo foi cognominado pelos pais da igreja o campeão das viagens missionárias. Muito bom. Título bem merecido, né? Título bem merecido. A primeira prisão de Paulo em Roma, encontra em Atos capítulo 22, foi a prisão domiciliar, diante da guarda pretoriana, como ele deixa isso bastante explícito nas cartas. Foi no ano 62 a 63, né? E essa carta foi escrita durante a segunda prisão de Paulo em Roma. Ele está registrado lá em 2 Timóteo, né, 1 e 8, 2,
Isso acontece da segunda carta ser escrita, a segunda carta a Timóteo foi escrita no ano 66 a 68. Né? Paulo está preso em uma masmorra, esperando a morte e o julgamento por Nero. Né? Essa masmorra ficava abaixo do Senado. Então Paulo está lá preso, né? Acorrentado. E outra questão também que a gente analisa também, a questão de Paulo, é que muitos conversam, né? A aparência física de Paulo. Muito se tem discutido sobre a sua aparência física, mas a Bíblia nada fala a respeito. O que se costuma dizer em nosso meio é provavelmente da tradição que, segundo a obra apócrifa, chamado Atos de Paulo, tá? É uma obra apócrifa, escrita na segunda metade do segundo século, diz: E viu Paulo se aproximando, um homem pequeno de estatura, com cabelos ralos na cabeça, tinha grandes olhos. A versão armênia acrescenta olhos azuis, né? Torto de perna, ele tinha problema nas pernas, torto de pernas, né? O corpo em bom estado, com sobrancelhas ligadas uma na outra, misericórdia, e nariz um tanto grande, cheio de graça, né? Pois algumas vezes ele se assemelhava a um homem e algumas vezes tem o rosto de um anjo, né? É uma história apócrifa, né? O chamado romance religioso. Então isso saiu no segundo século, esse livro, Atos de Paulo, é por isso que fala, não, Paulo era baixinho, né? Paulo tinha as pernas tortas, Paulo mancava, Paulo tinha a sobrancelha ligada uma na outra, tinha um nariz pontudo, entendeu? Não era figura muito bonita, não. Uma questão também que vamos ressaltar, Corpus Paulino, é o nome que se dá às 13 cartas atribuídas a Paulo. Elas são a principal fonte de nosso conhecimento sobre a pregação do apóstolo Paulo. Outra fonte são os seus sermões em Atos, né? E alguém já disse, ai de nós que não fosse as cartas paulinas. Realmente, ai de nós que não fosse as cartas paulinas. É nessas cartas que nós encontramos o governo da igreja, é nessas cartas que nós encontramos obras sobre salvação, sobre cristologia, sobre soteriologia, sobre hamartiologia, sobre todas as doutrinas fundamentais da fé cristã. E principalmente aquelas perguntas que a igreja de Corinto fez. Pode isso, Paulo? Pode aquilo, Paulo? E de lá está a resposta nas 13 cartas, né? As respostas nas 13 cartas. Os escritos de Paulo são os documentos mais antigos do Novo Testamento, né? Segundo a carta de Pedro 3, 15 e 16, já circulava primeiro do que os evangelhos, né? Ela veio primeiro do que os evangelhos. Outra questão, achados arqueológicos. Cálculos baseados na inscrição de Galho, uma cópia pública de uma carta do imperador romano ao procônsul da Caia. Pode-se afirmar que primeira Tessalonicense foi escrita entre o ano 50 ou 51. Então esse cálculo, foi achado, né, uma inscrição lá de Gaio, né, na cidade de Delfos, e lá tem o período que Gaio, né, foi governador, né, em Corinto. Então se baseia no ano 50 e 51. Então a carta de Tessalonicense é dessa data, né? Uma base arqueológica para se pensar sobre isso. E a gente vai pensar o que? A ordem cronológica dos 27 livros do Novo Testamento é o seguinte. Tiago provavelmente foi escrito no ano 45 a 50, Gálatas no ano 49, 1 e 2 Tessalonicenses no ano 50 a 51, Marcos possivelmente foi escrito no ano 50 a 60, Mateus no ano 60 a 63, Coríntios, primeiras no ano 56, Filipenses no ano 63, são as chamadas cartas das prisões, né? Filemon, uma carta da prisão também foi escrita no ano 63 a 64, Pedro foi escrito possivelmente no ano 63 a 66, 1 Timóteo 63 a 66, Tito no ano 64 a 68, Hebreus no ano 66, entendeu? 2 Coríntios 57, Romanos 57 e 58, Lucas no ano 60, Atos no ano 61, Colossenses no ano 61, Efésios no ano 61, são as cartas da prisão, Colossenses, né? Efésios, Filipenses e Filemão são as cartas das prisões, né? Romana. No 2 Pedro 66, 2 Timóteo 66, Judas 70, 80, João, o Evangelho, né? 85, 90, as cartas de João 90, 95, Apocalipse possivelmente do ano 90 ao ano 100 que foi escrito, né? Então, as cartas de Paulo, essas 13 cartas não aparecem em nosso Novo Testamento na ordem que foram escritas, pois a primeira a ser escrita parece ter sido 1 Tessalonicense, e a última foi 2 Timóteo.
As cartas de Paulo estão em ordem decrescente, de tamanho, começando com a mais longa, Romanos, e terminando com a mais curta, Filemon. Não é possível dizer com absoluta certeza onde e quando cada carta foi escrita, né? Mas pela própria carta a gente já começa a analisar onde que ela foi escrita. E questão, as 13 cartas podem ser classificadas da seguinte maneira. As primeiras cartas, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ao que tudo indica, essas não são apenas as primeiras cartas que Paulo escreveu, mas também os primeiros livros do Novo Testamento a serem escritos. As cartas principais romanas, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, essas cartas abordam importantes temas a respeito da obra redentora de Cristo, de como o ser humano é aceito por Deus, do lugar que o povo de Israel ocupa no plano redentor de Deus, da função da lei de Moisés na vida dos cristãos, da conduta dos seguidores de Jesus na comunidade cristã, que é a igreja, né? Outra questão é as cartas escritas em prisões, que eu já até falei um pouquinho, vou falar mais ainda, mais profundo. As cartas escritas em prisões, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Não é possível dizer onde Paulo estava preso quando ele escreveu essas cartas. Alguns sugerem Cesareia, a maioria prefere Roma, né? A mais esmagadora é Roma, né? Na prisão lá do capítulo 28. Né? E outra questão também que a gente tem que analisar é o seguinte, as cartas pastorais, 1 Timóteo e 2 Timóteo e Tito. Nessas cartas, Paulo escreve como pastor, tratando de problemas que havia surgido nas igrejas, lideradas pelos seus jovens colegas, né? Timóteo e Tito. Era chamada cartas pastorais a partir do século XVIII, pela escola alemã, né? Assim como também no século XVIII se chamou Evangelho Sinótico, titulou o problema sinótico, a questão sinótica que eu falei. E também no século XVIII chamou essas cartas de cartas pastorais, né? Cartas pastorais segundo o seu conteúdo, né? A carta aos Hebreus, esse escrito é mais um sermão do que uma carta propriamente dita. Foi escrita por um autor desconhecido, enviada a uma igreja cristã de um local desconhecido. O que se sabe é que esses cristãos judeus de nascença estavam sendo tentados a abandonar a fé cristã e voltar para a região dos seus antepassados. Com muito argumento, o autor os anima a que mantenha os seus olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem aperfeiçoa, né? E muitos diziam que a carta aos Hebreus foi escrita por Paulo, né? Mas não temos evidência. Qual é o problema com os liberais? As dificuldades levantadas contra a autoria paulina de alguma das cartas do corpus paulino, né? Como diferença do vocabulário, diferença de temas teológicos, estilo, diferenças e eclesiologia muito elaborada para o primeiro século. Pode ser respondida se nos lembrarmos que Paulo escreveu ao longo de 25 anos, a 30 anos de ministério, que usou amanuense, né? E ele foi envelhecendo, foi mudando algumas coisas também. Outra questão também é o seguinte, que suas cartas tratam de diferentes assuntos, levantados por diferentes situações, diferentes igrejas, e que a eclesiologia já era elaborada, muito bem trabalhada, né? Como o livro de Atos nos mostra. Estudioso comprometido com a integridade das 13 cartas tem satisfatoriamente respondido aos argumentos levantados a essas contradições, né? E outra questão é o seguinte, qual a fonte da teologia de Paulo, né? Qual a fonte da teologia de Paulo? Paulo era um homem de 3 mundos, né? Um homem que tinha um conhecimento muito grande da cultura hebraica, né? Ele tinha um conhecimento muito grande da cultura hebraica, dos seus conceitos, costumes, crenças e práticas. Paulo também tinha um conhecimento da cultura romana, né? As suas leis, os seus costumes, as suas jurisdições, crenças e práticas. Paulo tinha um grande conhecimento da cultura grega, né? Da cultura grega, a filosofia, os poetas, os mitos, né? Todos os conceitos da filosofia, toda a história da filosofia, todo o conhecimento grego, ele tinha conhecimento, né? Ele tinha conhecimento. Paulo sabia falar o hebraico, Paulo sabia falar o aramaico, Paulo sabia falar o grego, Paulo sabia falar o latim, as principais línguas, principalmente o grego, que era a língua universal, a língua comercial, né? A língua de destaque do tempo que ele viveu, né? Então a teologia de Paulo se baseia em Deus, se baseia na justificação pela fé, se baseia em Cristo, se baseia na Bíblia como conteúdo e base do Antigo Testamento, né? Então terminamos aqui a questão que fala de Shaul, do apóstolo São Paulo, né?
esse grande homem de Deus, o homem que viveu o ultimato, a missão, ao qual Deus o preparou para ele pregar o Evangelho. E daqui refletimos as cartas paulinas, refletimos todo o Novo Testamento, né? A Cainer de Ateque, a Nova Aliança, esses ensinos neotestamentários, né? Que Cristo nos deixou na Nova Aliança para preparar a igreja, educar a igreja, adornar a igreja, doutrinar a igreja em todo o sentido moral, teológico, doutrinário, né? E que possamos estar preparados para dizer: ora vem, Senhor Jesus. Shalom, até a próxima.